Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos te adorar. Te damos graças, rendemos graças a Ti, porque isso que cantamos agora é uma realidade. As Suas promessas são incomparáveis. O Teu amor por cada um de nós aqui é imensurável, Senhor Deus. E nós rendemos graças, nós rendemos, Senhor Deus, louvor e adoração ao Teu nome por isso. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, as nossas mentes e nossos corações para que a gente possa receber a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Muito bom receber você aqui nessa noite. É muito bom estar de volta. Semana passada eu estava resfriado, com gripe, enfim, e não pude estar presente. Fiz o teste, fiquei aguardando por 5 dias, um teste que demoraria 24 horas. Aí aquela expectativa, parecia até chá de revelação, né? Saber se era gripe, se era influenza. Infelizmente, muitos irmãos essa semana acabaram apresentando sintomas também. Acredito que a realidade na família, no trabalho de vocês esteja parecido. Isso impactou um pouco no culto, né? A gente acabou tendo que suspender o berçário, né, por conta da grande quantidade de pessoas apresentando sintomas aí gripais, algumas pessoas também de férias, viajando, mas principalmente essa questão aí desse resfriado, dessa gripe e dessa nova variante aí da Covid, tem impactado, mas graças a Deus a gente tem vivido um momento diferente. Graças a Deus a gente não tem ninguém com nenhum quadro grave, passando por nenhuma situação aí mais grave, como infelizmente a gente viu há um ano atrás, né, no ano passado. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Colossenses, a série Tudo em Todos. E eu queria começar essa mensagem contando uma história hipotética e até um pouco absurda. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: qual é a forma para você chegar em um destino? Saindo do lugar, é óbvio. Mas ficar parado não é a única forma de não se chegar ao destino. Você pode não chegar a esse destino ficando parado ou indo pelo caminho errado. Por exemplo, você precisa fazer um tratamento médico onde somente num hospital de referência na cidade de São Paulo é possível. O único tratamento possível para a sua doença está nesse local específico na cidade de São Paulo. E se você ficar parado aqui no Rio de Janeiro, de fato, você não vai ter o tratamento porque você não vai chegar até o seu destino, em São Paulo. Só que ao invés de ficar parado, você sai da sua casa, pega a Ponte Rio-Niterói, pega a BR-101 em direção ao norte, e ao invés de se dirigir a São Paulo, você pega a estrada em direção à Vitória, no Espírito Santo. E chegando lá, você chega em Vitória, achando que está indo para São Paulo, e vai notar que é um pouquinho diferente. No primeiro momento, você vai falar assim: olha, ninguém falou para mim que tinha uma ponte para chegar em São Paulo. Tem aquela ponte, quem conhece o Espírito Santo, que divide Vitória ali e Vila Velha. Me falaram que São Paulo era enorme, mas pelo que eu estou vendo aqui, parece ser menor, inclusive, que o Rio. Me enganaram também, porque falaram que São Paulo não tinha praia. E o clima aqui é bem diferente do clima que falavam em São Paulo. Você vai se surpreender também que facilmente você vai encontrar nos restaurantes, né, caso você goste de frutos do mar, um prato típico, né, da culinária brasileira, que é a muqueca. Depois de um tempo, talvez você até descubra que você, de fato, não está em São Paulo,
mas na capital capixaba, em Vitória. Só que pelo fato da praia, para os amantes de frutos do mar, a muqueca deliciosa, o custo de vida mais barato, você vai achar que Vitória é a São Paulo que você encontrou para chamar de sua. Só que seu objetivo era São Paulo. E o caminho errado te levou para um lugar diferente. E se você, principalmente se você não curte a agitação de uma grande metrópole, você encontrou ali uma capital muito mais pacata, com cara de cidade média, com uma população muito menor do que uma das maiores metrópoles do mundo. E aquele clima, a culinária, o custo mais barato, talvez tenha proporcionado a você uma experiência muito agradável, muito confortável. Mas depois de um tempo, você vai se lembrar que essa São Paulo fake, que na verdade é Vitória, não possuía o objetivo principal que você tinha inicialmente, que era o tratamento necessário para a grave doença que você estava enfrentando. O destino verdadeiro, desde o início, sempre foi São Paulo. Só que o Mar de Vitória, o custo de vida barato e a muqueca capixaba se tornaram distrações para o objetivo real e necessário para você. Por que eu comecei essa mensagem com essa história hipotética e absurda ao mesmo tempo? Porque ela, de alguma forma, tem a ver com a realidade dos colossenses. Porque ela tem a ver, de alguma forma, com a realidade que nós vamos encontrar na porção do texto sagrado que a gente vai meditar nessa noite. Porque os colossenses, eles enfrentavam um grande desafio, que era o desafio dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das más teologias que rodeavam os moradores da cidade de Colossos. E esse desafio dos colossenses é um desafio que também é atual, que nós enfrentamos também nos dias de hoje. E o desafio, a influência das más teologias, elas operam na vida da igreja e das pessoas da mesma forma que essa história absurda e hipotética que eu contei. Elas apresentam um caminho para você, para um objetivo, e te levam para outro. As más teologias exercem um papel devastador na vida do ser humano. Elas pegam pessoas que estavam na inércia espiritual, que se encontravam num estado de morte espiritual, e desviam essas pessoas para um outro caminho, para um outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, que é o único capaz de curar a doença da alma, que todos nós somos portadores, que é o pecado. Os colossenses, que antes eram pagãos, foram apresentados ao evangelho através da vida de Epáfras. Se você esteve aqui no domingo retrasado e viu a mensagem de abertura da série, que foi o plantador daquela igreja, alguém que conheceu o evangelho por intermédio da vida do apóstolo Paulo, eles nesse momento estavam sofrendo com muitas outras vozes que competiam com o evangelho. E essa carta, como nós falamos há 2 semanas atrás, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo de uma prisão. O apóstolo Paulo não foi o plantador da igreja em Colossos. Ele sequer tinha passado na cidade de Colossos, conhecido aquela igreja. Paulo estava preso em Roma, a muitos e muitos quilômetros de Colossos. E Epáfras vai até Roma, para recapitular aquilo que a gente viu semana retrasada, vai até Roma visitar Paulo. E é interessante, como a gente falou, ele vai lá visitar Paulo
e você está preso numa masmorra, numa prisão em condições terríveis, não por um crime que você cometeu, mas preso por ter feito o bem, por ter pregado o evangelho. E você recebe a visita do seu amigo, daquele discípulo amado, e Epáfras vai lá visitar Paulo, não sei se ele levou uma comida, algo saboroso, para o seu pai na fé, mesmo que tenha levado. Paulo é surpreendido porque Epáfras leva consigo também na sua bagagem problema. Olha só, a igreja está passando sérios problemas. Paulo poderia ficar revoltado, indignado e falar: eu já estou cheio de problema, você ainda me traz mais problema aqui na cadeia? Mas não, Paulo dedica tempo em oração e ação. E qual é a ação de Paulo nesse momento? Paulo estava impedido de pegar e se dirigir até Colossos para fazer alguma coisa. Ele faz aquilo que estava dentro do seu alcance para ajudar aqueles irmãos. E o que era possível ele fazer? Escrever uma carta. E ele escreve. E ele escreve uma carta para ajudar aqueles irmãos que estavam livres, mas estavam correndo ao mesmo tempo o risco de se tornarem escravos, prisioneiros. Paulo, que estava preso, ao mesmo tempo estava livre, porque ele tinha aquilo que era mais precioso, o Evangelho. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, a partir do versículo 13, nós vamos caminhar até o 23. Vamos nos colocar de pé, o texto vai ser projetado também. É um dos textos bíblicos que eu mais gosto, porque talvez seja a melhor e maior declaração cristológica de toda a palavra de Deus. Colossenses 1, de 13 a 23, a palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Paulo aqui faz uma importante afirmação. Uma das mais belas descrições, como eu disse, da cristologia que podemos encontrar. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo faz essa descrição? E ele está se dirigindo a uma igreja que, em tese, deveria ter o conhecimento a respeito de Cristo. Paulo faz isso porque não se combate uma mentira simplesmente negando a mentira, mas se combate a mentira falando a verdade. A melhor forma de se combater uma mentira é levando o pleno conhecimento da verdade.
Eu não sei se tem algum bancário aqui, mas eu ouvi dizer que as pessoas que trabalham no atendimento bancário, elas aprendem a detectar notas falsas conhecendo bem a nota verdadeira. Até porque toda hora se inventa vários tipos de falsificação. Então, o trabalho se torna quase que impossível ficar atento a todo o lançamento de nota falsa no mercado negro, para que ele possa identificar. Então, como ele é treinado? Conhecendo bem as características de uma nota verdadeira. Então, sabe como se combate os falsos evangelhos, ou os falsos cristos que eram apresentados aos colossenses? Conhecendo bem o único e verdadeiro evangelho, conhecendo bem o único e verdadeiro Cristo, conhecendo bem a verdade. Somente conhecendo bem a verdade, nós estaremos imunes às variantes do vírus da mentira. A melhor vacina contra a mentira é a verdade. E quando eu falo da verdade, eu falo do Evangelho, assim como está escrito lá em João 8,32, quando o Senhor Jesus Cristo fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele não está falando de qualquer verdade sobre qualquer assunto. Ele está falando única e exclusivamente da verdade do Evangelho. E ele não está falando sobre liberdades individuais, sobre qualquer outra liberdade, senão a liberdade do pecado, a libertação da morte espiritual. Porque a libertação do Evangelho é a liberdade que existe mesmo em meio à escravidão. Às vezes nós nos preocupamos, não que a gente não deva se preocupar em nenhum grau, sobre qualquer tipo de perseguição. Mas um sujeito perseguido por causa do Evangelho, que se mantém firme na fé, é mais livre do que um cidadão na nação mais livre do mundo, que não conhece a Cristo. A escravidão do pecado é a pior e maior escravidão que qualquer pessoa pode enfrentar. É a maior e pior escravidão que todos nós nascemos com ela e que só pode ser removida através do Evangelho. Embora as pessoas busquem liberdades individuais, liberdades políticas, liberdades sociais, nenhuma delas é capaz de proporcionar a verdadeira liberdade que todos nós precisamos, que é a libertação da escravidão do pecado. Por isso, Paulo apresenta Cristo aos Colossenses. E nessa afirmação, nesses 10 versículos, ele traz 3 verdades que todo cristão precisa saber para ficar imune das muitas mentiras e dos muitos falsos cristos que são apresentados. E essas 3 perguntas, ou 3 respostas que todos nós precisamos saber, que Paulo apresenta aqui nesse texto, são: quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? E o resultado do que Jesus veio fazer. Todos nós precisamos saber, de fato, quem é Jesus. Precisamos saber o que ele veio fazer e quais são as implicações práticas daquilo que ele fez na nossa vida. Conhecer esses 3 pontos é fundamental para se viver um cristianismo autêntico. Sim, é importante e fundamental para todo cristão, para se viver um cristianismo autêntico, saber quem é Jesus, o que ele veio fazer e quais os resultados daquilo que ele fez. Mas você pode pensar assim, mas isso é óbvio. Se a pessoa é cristã, automaticamente ele sabe responder essas 3 perguntas. Será que sabe? Então por que Paulo dedicou tempo
escrevendo essas linhas, esses parágrafos na carta a respeito disso. Porque ele sabia que realmente aquelas pessoas que estavam sofrendo, sendo influenciadas por um outro evangelho e por um outro Cristo, por uma imagem distorcida de Cristo, era justamente por não saber firmemente quem era Jesus, o que de fato ele veio fazer e quais eram os frutos daquilo que ele fez na nossa vida. A confusão sobre esses três aspectos fundamentais sobre Cristo pode nos levar a uma viagem para um caminho contrário ao objetivo do conhecimento de Deus. A gente pode acabar sendo apresentado a um Deus diferente do único e verdadeiro Deus bíblico que existe. Ou conhecemos verdadeiramente a Cristo, ou nós não temos a Cristo. E eu queria deixar a primeira pergunta para o final e começar pela segunda pergunta, como o apóstolo Paulo faz aí a partir do versículo 13. E o que Jesus veio fazer? Paulo ele começa falando que ele nos libertou. Logo, se ele nos libertou, ele é o nosso libertador. Sendo Cristo nosso libertador, isso aponta para uma condição que eu e você estamos ou estávamos. Só precisa de um libertador quem está preso, escravo. Não tem lógica um libertador para aquele que já é livre. E é importante a gente saber da nossa condição quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós. Se eu não tiver a consciência que eu preciso de um libertador, que sem Cristo eu sou escravo, Cristo se torna desnecessário para mim. Se eu não tenho a consciência que o pecado me escraviza, que a minha condição, quando no meu nascimento, é de escravidão, logo, eu não preciso de um libertador. Por isso o Evangelho ele não começa somente com a boa notícia de que Cristo é o libertador, mas com a má notícia que eu sou pecador. Precisamos ter a consciência que somos escravos e prisioneiros. Por isso Paulo fala que ele nos libertou, que ele é o nosso libertador. E ele trouxe uma liberdade para a gente que é muito maior do que uma liberdade de um sistema opressor político. Não é aquele que simplesmente proporciona uma liberdade individual e absoluta, até porque liberdades individuais absolutas é a escravidão do coração, é uma falsa liberdade. A liberdade que Cristo nos promete é muito maior do que qualquer outra liberdade. É muito maior do que uma liberdade individual de ir e vir. É muito maior do que a polêmica liberdade que se tanto fala hoje em dia. Eu não quero entrar nesse mérito, se a pessoa tem ou não a liberdade de querer ou não se vacinar, enfim. As pessoas perguntando, eu não quero entrar nesse mérito, enfim, eu não sou especialista da área. Essa liberdade tem tomado, as discussões nas redes sociais. Mas a liberdade que Cristo nos dá é maior até mesmo do que a mais polêmica liberdade que se debate hoje em dia. Porque Ele nos libertou do império das trevas. Paulo apresenta Cristo como o libertador que nos tira de um lugar que eu e você nos encontrávamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Uma condição que extrapola a nossa existência. É uma liberdade, mesmo em meio à opressão dos homens. É uma liberdade que é possível desfrutar mesmo num contexto de opressão. Quantas vezes você ouviu e viu, leu histórias de pessoas que foram perseguidas por causa do Evangelho e ainda assim não negaram a fé?
que foram presas por causa do Evangelho e não negaram a fé, mesmo que isso tenha custado a sua liberdade aqui nesse mundo. Por quê? Porque ele sabe que a liberdade que mais interessa é aquela que Cristo proporciona. Como eu disse, um homem que não crê no país, na nação mais livre do mundo, é escravo, é mais escravo do que aquele cristão perseguido. Nos países, especialmente no Oriente Médio, onde se é proibido professar o nome de Cristo. E Paulo fala que esse libertador, ele nos transporta, ele nos tira desse domínio das trevas, ele nos tira desse estado de escravidão, que o homem natural até pensa que é liberdade, e nos transporta para uma outra condição. Porque a liberdade humana, carnal, em si, é uma grande escravidão. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Nós temos a facilidade de projetar um perigo muito grande no mundo e no diabo. Mas quando nós somos livres em Cristo, o nosso maior inimigo se torna a nossa própria carne, porque em Cristo Satanás já está derrotado. E em Cristo o mundo não se opõe ao reino de Deus. Então a maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. A maior guerra não está na cultura, mas dentro de nós. E a Bíblia fala aqui nesse texto que Cristo ele nos transporta. Ele nos tira de uma condição de morte que nós estávamos, incapazes de produzir obras de vida, mostrando que Deus ele foi ativo na nossa salvação, agindo. Ele foi aquele que nos buscou lá no reino das trevas, quando nós éramos incapazes de buscá-lo, quando nós ainda não o buscávamos. Deus nos buscou quando a gente ainda não o buscava. O saudoso Dr. Russell Shedd diz que Deus montou uma operação resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da sua luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um translado, uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz. Foi isso que Cristo veio fazer. E mediante a isso que Cristo fez, qual o resultado prático na minha vida e na sua vida que também recebeu a Cristo, que também foi transportado por Ele do reino de trevas para o seu reino de luz? Esse transporte produz resultados, implicações práticas na nossa vida. Então, o resultado daquilo que Cristo veio fazer, primeiramente, é uma salvação que implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Antes, nós estávamos no império das trevas. E isso aponta para um domínio cruel e opressor de Satanás. Antes, estávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora, nós estamos livres e salvos. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino de luz. Agora Cristo e não Satanás domina ou deve dominar sobre nossas vidas. Agora nós temos, isso significa que agora nós temos um outro dono. Que a nossa liberdade não é que nós nos tornamos donos do nosso próprio nariz. Na verdade, nós nunca fomos. Antes nós tínhamos um dono, o príncipe das trevas. Agora nós temos um outro dono, Cristo, aquele que é o cabeça do corpo, que é a igreja, que é a comunidade dos santos, é o povo que Deus escolhe para si. Agora Cristo e não Satanás domina sobre nós. Agora temos um outro dono, um outro Senhor, uma outra vida, dentro de um outro reino,
fomos transladados, não temporariamente, mas de uma vez por todas. Já estamos nesse reino de luz. É aquilo que nós chamamos de já, mas ainda não. É a escatologia já realizada. Ainda não estamos salvos completamente, mas já estamos salvos em Cristo. Estamos vivendo uma prévia da glória eterna. A outra implicação prática, que na minha vida e na sua vida, mediante aquilo que Cristo fez, é que a salvação implica uma mudança radical de devoção. Como assim? Uma mudança radical de devoção do nosso coração. Uma mudança radical nas nossas afeições, nas nossas paixões. No reino das trevas, nós servíamos a um príncipe carrasco que gerava na nossa mente um desejo inesgotável de amor por nós mesmos, de satisfação dos prazeres da nossa própria carne. O centro orientador da nossa vida era um eu soberano. Ele nos oprimia, nos escravizava e nos mantinha prisioneiros para uma morte eterna. Essa opressão se dava a essa devoção absoluta ao nosso eu, às minhas vontades e à minha carne. O meu eu, sem Cristo, é o centro orientador da minha vida, me levando a viver em um auto-engano, achando que eu era livre enquanto eu era escravo. Mas agora, vivendo no reino da luz, do amor, da paz e da vida eterna, eu de fato experimento a verdadeira liberdade em Cristo. No antigo império das trevas, reinava o ódio. No reino da luz, reina o amor. No antigo império estávamos debaixo da cruel escravidão do pecado. No reino da luz nós somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu por nós para nos dar vida. Esse transporte muda radicalmente o centro orientador da nossa existência. Cristo passa a reinar e passamos a viver para a glória dele. Isso que Cristo veio fazer e isso que produz em nós. Mas eu preciso, para receber aquilo que Cristo fez e desfrutar desses resultados, eu preciso saber quem de fato Jesus Cristo é. E quem Jesus Cristo é? Talvez você responda prontamente. Ele é o Filho de Deus. Uma resposta óbvia. Para muitos, a resposta vai ser: ele é o príncipe da paz. E por que entender isso é tão fundamental? Não só no tempo em que essa carta foi escrita, não só na cidade de Colossos, mas hoje, ainda muitos Cristos são criados. Para muitos, Jesus, ele foi quase que um hippie. Para outros, um defensor dos marginalizados que veio destruir o sistema político e se rebelar contra o império. Para muitos, o fundador da grande religião do Ocidente. Para alguns, uma divindade a ser adorada. Para outros, o espírito mais evoluído que já pisou nessa terra. Para muitos, hoje em dia, um mero resolvedor de problemas. Para outros, na atualidade, aquele que veio para potencializar as suas capacidades e trazer o seu sucesso pessoal, financeiro e profissional. Para um famoso escritor brasileiro, o mestre do amor, o homem mais inteligente da história, o maior líder da história, e assim sucessivamente, aquele monte de livros que você já deve ter visto. Não estou falando em si o mal dos livros, mas Jesus Cristo não é somente isso. Embora cada uma dessas figuras de Cristo possa,
algumas delas, ou muitas delas, trazer verdades sobre Cristo, resumir alguns aspectos de Cristo, é não ter a Cristo. Porque toda verdade incompleta sobre quem Cristo é, produz um falso Cristo. E é comum que as pessoas adotem questões pontuais a respeito de Jesus que lhe agradam, e na verdade o que elas estão fazendo é construindo um Cristo à sua imagem e semelhança. Mas o que nós vemos aqui, nessa porção do texto sagrado, em primeiro lugar, é que Jesus Cristo, ele é a tradução literal de Deus. Ele é a expressão visível do Deus invisível. O apóstolo Paulo afirma que ele é a imagem do Deus invisível. Deus como Espírito é invisível e sempre será. Isso a gente pode ver lá em 1 Timóteo 6,16. Mas Jesus é a sua visível expressão. Ele não é apenas um reflexo de Deus, mas ele é como Deus se revela a nós. Jesus é a imagem e não simplesmente a imitação de Deus. E a palavra imagem que o apóstolo Paulo usa significa uma representação, uma revelação exata de quem Deus é. Cristo não é uma cópia de Deus, mas ele é a encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é, o é igualmente em Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Isso está registrado lá em João 14:9. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um, João 10:30. Por isso que C.S. Lewis diz: ou você crê em Jesus como Filho de Deus, como exatamente está na Bíblia, ou você tem que achar que ele é um lunático, um mentiroso, uma invenção da história, porque ele mesmo se afirma como o próprio Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é a exata expressão do ser de Deus, Hebreus 1:3. E aqui em Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo sendo categórico, dizendo: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A invisibilidade de Deus, ela acaba constituindo, esse apuro religioso. Por causa dela, pode até se duvidar da existência de Deus, porque falamos de um Deus que as pessoas não veem. Muitos negam esse Deus. Mas por causa dessa invisibilidade de Deus, o mundo possui incontáveis religiões. Muitas religiões projetam um Deus em imagens esculpidas, em peças talhadas, por conta de projeções que se fazem de um Deus que não se vê. Outros negam justamente porque não veem. Mas a maravilha do Evangelho é que nós cremos em um Deus que se tornou visível. Porque todas essas ideias e conceitos, nenhuma delas satisfaz o ser humano que busca e indaga para ver o Pai. Jesus é a resposta do coração humano para se ver Deus. Deus não deixou essa busca, esse clamor do coração humano sem resposta. Ele envia Jesus Cristo, que é a imagem que corresponde inteiramente ao Filho do seu amor. Por isso Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo é a explicação exata de Deus.
Ele é o verdadeiro Deus. Em Cristo, o Deus invisível se tornou visível e palpável. Ele é o espelho por meio do qual contemplamos a face de Deus. O Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio de Jesus. Aquele que habita na luz inacessível entrou na nossa história e nos revelou o coração do Pai. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Nosso amigo, pastor Del Cordeiro, ele tem uma música chamada Eterno. É uma das músicas dele que eu mais gosto. E num trecho da música ele diz, eu não vou cantar porque eu não quero proporcionar um momento desagradável para os irmãos, mas eu vou citar um trecho da música que diz, o Eterno andou no tempo, o Criador da vida sofreu por te amar, a palavra se fez carne, para que você olhasse o Filho e visse o Pai. Em Cristo, você vê a face de Deus. As muitas imagens parciais e distorcidas de quem Cristo é nos levam a um falso evangelho, desviam daquilo que ele veio fazer e logo não produz os frutos necessários na minha e na sua vida, que a morte e ressurreição de Cristo produz em nós, deve produzir em nós. Diante das muitas mentiras que rondavam a igreja de Colossos, diante das muitas mentiras e dos falsos cristos que rondam as nossas casas, as nossas vidas, nós precisamos nos alicerçar na verdade. Porque além do resgate, além do transporte para o reino de Cristo e da redenção realizada no passado e no presente, nós temos em Cristo também o perdão dos nossos pecados. Um perdão que removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. A obra que ajuntou uma comunidade de perdoados, que é a igreja. Esse perdão também pavimentou um novo caminho de relacionamento com o Eterno, com Deus, com o Criador. Através desse relacionamento, somente por esse caminho, nós temos a nossa alma aliviada do peso da culpa também. É através desse perdão que é retirado de nós a condenação do pecado e também o peso da culpa. Por isso eu gostaria de encerrar dizendo que se você tem criado uma imagem diferente de Cristo, consequentemente, a imagem de Deus na sua vida também está sendo distorcida. Eu gostaria de dizer que você estará na mesma condição daquele viajante desorientado que eu falei naquela história hipotética e absurda no início. Crer numa imagem parcial ou distorcida de Cristo é como pegar a estrada em direção à vitória no Espírito Santo, achando que vai chegar em São Paulo. Quando uma imagem parcial ou distorcida de quem Deus é começa a influenciar a sua vida, isso pode até te trazer um alívio imediato, como esse Deus realizador de sonhos que tanto se prega hoje em dia. Mas vai chegar um momento que você vai perceber que todos os sonhos terrenos que talvez você tenha conquistado foram apenas alívios, como a praia de Vitória, a deliciosa muqueca capixaba desse viajante desorientado dessa história absurda que eu inventei. Porque nem a muqueca nem a praia vão trazer a cura que você buscava lá em São Paulo. Da mesma forma que todos os sonhos aqui da terra, dessa vida, são apenas distrações, mas não são capazes de curar a doença que eu e você carregamos na alma, que é a doença do pecado, que produz a morte eterna. Mas o Evangelho não. O Evangelho é a solução, é a cura definitiva para que a gente possa se reconciliar com o nosso Criador e viver eternamente. Vamos orar?
Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Evangelho é a resposta, Senhor Deus, para toda alma aflita. O Evangelho é o que nos traz cura e que nos traz redenção. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, se revelando a nós para que nós pudéssemos ver a tua face, olhando para o teu Filho. Quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos contemplar, Senhor Deus, o teu amor por nós. E nós somos gratos a ti por isso. Se há pessoas aqui que ainda não tinham visto e experimentado desse amor, que o Senhor toque nesse coração, abra essa mente e faça a tua obra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.